Convido a você nessa tarde a lermos uma palavra de Deus que está em Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 16, verso 19, que nos diz assim: havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Clamando, disse Abraão: meu pai, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Queridos, a parábola do rico e Lázaro expressa-nos uma verdade incontestável a respeito do inferno, da eternidade e de como nós estamos vivendo aqui uma vida que em breve terá seu fim. A eternidade é uma realidade incontestável, uma realidade que a Bíblia enfatiza, dizendo que o homem um dia prestará contas diante de Deus de tudo aquilo que ele fez através do corpo, de tudo aquilo que ele fez enquanto vida. Ele vai prestar contas. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará diante de Deus que Jesus Cristo é o Senhor. A parábola do rico e Lázaro fala-nos de um contraste de vidas. A primeira vida que aparece no cenário desta palavra é a vida de um homem rico. Esse homem vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. O primeiro ponto a observar é que ele era rico. Era um rico que tinha a condição financeira abastarda, de forma que ele se vestia de púrpura. A púrpura era um dos tecidos mais caros. Ela era tingida com a tinta que era tirada de crustáceos do fundo dos rios, dos mares, e era difícil. Ela era caríssima. Era uma veste que ficava por cima, enquanto que o linho finíssimo também era caríssimo, e era uma veste utilizada por baixo da roupa. O rico tinha essas duas vestes, se vestia sempre de púrpura e de linho, vivia todos os dias fazendo um banquete, uma vida regalada, de forma que o texto diz que ele vivia esplendidamente. A riqueza não é condenada na Bíblia, mas a riqueza sem Deus, a avareza, ela é condenada diante do Senhor, diante da palavra de Deus. O rico vivia dessa forma. Em contraste com isso, havia também um mendigo. A Bíblia chama de um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Lázaro era o mendigo
que vem de mendigar. Ele não tinha condições nenhuma, ninguém queria saber quem era Lázaro. Lázaro era esquecido, Lázaro estava abandonado. Lázaro tinha um nome, mas não significava nada para ninguém. Ele era apenas um mendigo, cheio de feridas, e ficava à porta daquele rico. Versículo 21 diz que ele desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. As migalhas caíam da mesa do rico e Lázaro não comia as migalhas, mas ele desejava se alimentar daquelas migalhas. Os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Para Lázaro, os amigos eram os cães, que lambiam suas feridas, amenizavam o seu sofrimento. Ele não era conhecido, ele não tinha glamour, ele não tinha amigos, mas aconteceu algo interessante, é que Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. A eternidade definiu o destino de cada um deles. O rico morreu, tendo todo o seu glamour. O seu sepultamento com certeza foi cheio de pompa, cheio de riquezas. A sua urna, seu caixão, revelava sua grandeza financeira, seu poder econômico. Seus amigos rodeados ao seu redor, falando da importância que ele tinha, do poder econômico, aquisitivo que ele possuía, cercado de muitas pessoas, de muitos amigos que participavam dos seus banquetes, que participavam dos seus grandes almoços, dos seus grandes jantares. Mas o rico morreu e foi sepultado. Ele desceu à sepultura. O pobre também, o mendigo Lázaro, também morreu. A morte chega para ricos e chega para os pobres. Não importa se você tem glamour, tem nome, tem status, tem diploma, se você é influente na sociedade, se você habita num palácio ou num casebre, não importa a sua situação, poderosamente, financeiramente falando, a morte não respeita o rico, o pobre, o negro, o branco, o magro, o baixo, o gordo. Não. A morte, ela não pede licença, ela não pede por favor, ela não se sacia. O tempo todo ela está tragando, matando, fazendo aquilo que para o fim pelo qual ela foi designada. Ela é o último inimigo a ser eliminado, será a morte. Ela é sedenta. E interessante notar que o rico foi sepultado e no Hades, no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. A palavra seio quer dizer próximo ao peito. Abraão estava com Lázaro. Quando, antes da sepultura, o rico vivia em alegria, em festas, em banquetes, e Lázaro em tormentos e sofrimentos. Após a sepultura, os papéis se invertem e agora há um contraste de realidade. O rico agora é quem sofre,
é quem padece. Ele era rico, mas era um rico que não colocava Deus, não atribuía a Deus as suas riquezas, nem tinha tempo para Deus, vivia sempre de banquetes, vivendo uma vida esplêndida e regalada. Tem pessoas que estão vivendo igualmente ao rico desta parábola. Para ele não há tempo. O que importa para ele é o dinheiro, é o poder, é a fama, é o glamour, é o nome. Ele não quer saber se aquilo é certo. Ele quer saber se aquilo dá certo. Ele não quer saber se aquilo vai ferir alguém. Ele quer saber se vai produzir lucro para ele. E ele esquece de que um dia o fio da sua existência será cortado. E a decisão que devemos tomar para a eternidade, ela deve ser tomada ainda em vida. Ele foi ao Hades e em tormentos viu ao longe Lázaro e Abraão no seu seio. E ele diz algo interessante. Ele revela aquilo que todo mundo quer saber. A vida após a morte? Existe uma vida após a morte? Essa parábola explica que existe vida após a morte. E interessante notar é que ele clamou, ele estava em tormentos. O inferno é um lugar de tormento. É o que nós tiramos de realidade aqui nessa palavra. O inferno é um lugar de tormento, um lugar de sofrimento. O inferno também é um lugar onde a chama queima, de forma que ele diz assim: manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. A Bíblia diz que lá o bicho não morre e nem o fogo se apaga. A Bíblia diz que o inferno foi preparado não para o homem, mas para o diabo e seus anjos. Nós estamos vendo, dentro desse contexto desta parábola, que aquele rico, agora que vivia cheio de pompa, de glamour, vivia no seu palácio, na sua catedral, agora estava em tormento. Abraão então responde: lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Você teve a sua oportunidade, mas Lázaro somente males. Lázaro não tinha o mesmo glamour. Lázaro não era conhecido. Lázaro em vida só tinha dores, feridas, não tinha dinheiro, não tinha comida, os cães eram seus companheiros. Quando as feridas estavam inflamadas, os cães chegavam para lamber aquelas feridas. Eram como se fossem auxiliares que estavam ao redor de Lázaro, lambendo as feridas, passando aí a língua nas feridas de Lázaro. Era um meio de tentar acalentar, amenizar o sofrimento do mendigo, que não tinha pompa, não tinha glamour, não tinha nenhum tipo de amigo, companheiro, não tinha para quem Lázaro dar um telefonema, ninguém socorria Lázaro, vivia à porta do rico. E se você observar, ambos morreram, mas quando morreram, os destinos de cada um foram diferentes. Lázaro, agora que havia sofrido, vivia em tormentos, agora estava em grande alegria.
estava livre, consolado. Havia também entre eles um abismo que separava os dois. Não é morrer e vai para o céu, não é assim que funciona. Existe uma decisão que deve ser tomada em vida. E é posto um grande abismo entre os que tomaram suas decisões para Deus e os que não tomaram. De sorte que os que quisessem passar de lá para cá, diz Abraão, não poderiam, e nem tampouco passar de um outro lado, os de lá para cá, nem os daqui para lá. Mas o rico, que era cheio de glamour, de festa, de banquetes, não se preocupou com aquilo que é mais importante, o momento da eternidade. A palavra eternidade no original é aironios, que dá-se um período de tempo ininterrupto, sem começo, sem fim. E quando nós observamos a eternidade, tudo que nós fazemos aqui na nossa vida transitória, passageira, tem um peso para a eternidade, Josias. Tem uma responsabilidade para com o nosso destino no futuro. O rico não se preocupou, vivia no corre-corre da vida, em busca de mais dinheiro, de mais púrpura, de mais linho, de mais glamour, de mais festa, de mais banquetes. Mas um dia tudo aquilo terminou. Você que está me ouvindo na rádio Trampolim Gospel, no programa Viva com Deus, Deus está nos dando sempre um novo amanhecer, uma nova oportunidade. Ele está nos mostrando o que realmente tem valor. E não é a prata, não é o ouro. Não troque seus amigos verdadeiros. Não substitua as pessoas pelas coisas. Não coisifique o ser humano. Não deixe de ter afeto, de usar seu coração. Não se torne seco, vazio de sentimentos. Não fique só nas festas, porque lá nas festas não se mostra a realidade. Eclesiastes diz que é melhor ir a um lugar de luto do que você ir a um lugar de banquete. Por quê? Porque no banquete todo mundo está empolgado, festejando, vivendo um momento gracioso, bom, agradável, mas que não ilustra a realidade. Enquanto que no luto você vê um corpo inerte dentro de uma urna que um dia se moveu, que um dia respirou, que um dia falou, que um dia esteve rodeado de pessoas e agora o fim chegou. A decisão é agora. A eternidade não espera. A morte está à espreita. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Você que está afastado do Evangelho, afastado de Cristo, não é da igreja só, é afastado de Cristo, afastado da salvação em Cristo Jesus. Volte. Jesus falou mais do inferno do que do céu. O inferno é uma realidade. Só vão para lá aqueles que querem, porque ele foi preparado para o diabo e seus anjos, não para o homem. Mas no Salmo 9, versículo 17 diz que os ímpios perecerão ou serão lançados no inferno, e todas as nações
que se esquecem de Deus. Que você possa ficar com essa palavra. E nós vamos louvar a Deus agora com mais um hino. E daqui a pouquinho voltamos no programa Viva com Deus. São 14 horas e 56 minutos aqui nos estúdios da Rádio Trampolim Gospel, o programa Viva com Deus.